Bom, pessoal, com a introdução que nós demos agora, nós terminamos a apostila 1, né, a parte de estatística que estava na apostila 1. Falamos das três possibilidades que nós tínhamos de distribuição de frequência, as três possibilidades de tabela. Então, nós tínhamos lá uma tabela de dados não agrupados e uma tabela de dados agrupados. Esses dados agrupados, o segundo tipo, pode estar dividido em dados agrupados sem intervalo de classe, dados agrupados com intervalo de classe. Falamos das duas situações, terminamos essa parte de interpretação. O que falta agora é a gente terminar um pouquinho com a parte de médias, tipos de médias que nós temos na matemática. Né? Nós já falamos da média aritmética, mas ela não é a única, então nós estamos começando a apostila 2, tá? Nós já estamos começando a apostila 2. Médias, outros tipos de médias. Como eu disse, nós já tínhamos visto a média aritmética. Nós adotamos como símbolo x barra. Média aritmética. Nós tínhamos duas possibilidades de média aritmética. A média aritmética simples, quando você tinha uma quantidade de dados pequenas, poucos dados. Então o que você fazia? Você somava diretamente os dados, 3, 4 dados, supondo aí 4 elementos, você somava esses 4 elementos e dividia pelo total de parcelas, dividia por 4. Se somasse 10 elementos, dividia por 10. Média aritmética simples. Somar os elementos e dividir pela quantidade de parcelas. E eu tinha uma média aritmética ponderada, mas continua sendo média aritmética. A ideia continua de soma, eu vou somar. Só que agora, como eu tenho uma quantidade grande de dados e alguns desses elementos que compõem esses dados podem ser repetidos, para eu não ficar fazendo a média simples, que é somar 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16. Então, poxa, eu vejo o peso que esse 16 tem na distribuição, na tabela. Pondero, ponderada, qual é o peso que ele tem na tabela. E ao invés de somar, como eu disse, 16 mais 16 mais 16, etc., eu faço lá 8 vezes 16, por exemplo. Porque são 8 vezes que esse termo aparece. Eu reduzo um pouquinho de cálculo. Mas é uma soma, continua sendo uma soma. Tá? Então, o que a gente percebe é que a média aritmética, seja ela simples ou ponderada, ela vai se preocupar com a soma. Quando x1 mais x2 mais x3 mais xn, dividido pela quantidade de termos n. Essa é a nossa média. A minha preocupação é a soma. E qual que é a ideia? A ideia que nós tínhamos falado era de uniformizar os elementos. Tá? Então, vou fazer isso com um exemplo pequeno. Tá? Eu tenho 4 elementos e quero fazer a média. Então, a média é entre 1, 2, 3 e 6. Somo os elementos. 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 6, 12. E divido pela quantidade de parcelas. Então, isso aqui vai dar 12 sobre 4. A minha média é 3. Qual que era a ideia que eu tinha dito? Uma ideia simples, tá? É bem simples, mas você pelo menos ter uma noção do que você fez. O que fez aqui foi uniformizar os elementos. Tentar tornar os elementos iguais. Se todos esses elementos que compõem os meus dados, a minha tabela, fossem iguais, quanto cada um valia? 3. Cada um valeria 3. 3, 3, 3, 3. Mas vocês vão perceber que a soma, a nossa ideia é soma. A soma, que deu 12, fica preservada. Tá? Então a média se preocupa com a soma. Se você somar 3, mais 3, mais 3, mais 3, continua dando 12. Ou seja, eu preservei a soma, eu mantive a soma. O que eu fiz? Eu uniformizei os elementos, todos passaram a ser iguais, vai aspas, né, nessa observação, mas a ideia basiquinha é essa mesmo. Nós uniformizamos os elementos, porém mantivemos o resultado final, que é 12. Então a preocupação da média é uma preocupação com a soma dos elementos. Uniformizar a soma. O primeiro caso especial já na apostila 2 é a média geométrica.
O que a média geométrica vem fazer? Ela vem se preocupar com o produto. Ela vai tentar uniformizar o produto dos elementos e não a soma. Média geométrica. Símbolo que nós adotamos, x de média, né? X barra, e o g de geométrica, média geométrica. Uma definição também simples para ficar fácil de entender. O que é uma média geométrica? Ela é a raiz enésima, sendo que esse n é a quantidade de termos que você está trabalhando, do produto dos termos. Se eu tenho lá n termos, x1, x2, x3, x4, xn, o que é fazer a média geométrica? É fazer a raiz enésima, porque são n termos, do produto desses termos. x1 vezes x2 vezes x3 e assim por diante. Note, então a minha preocupação agora é o produto. Tá? Para que vocês entendam um pouco desses nomes meio esquisitos da matemática, quando você está somando o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, de repente vem o 10º termo, o 20º, o 30º, o enésimo termo. Então, raiz enésima, porque é o enésimo termo, o 10º, o 20º, o 30º, raiz enésima. Tá bom? Então, vamos entender isso daqui. Estou preocupado agora com o produto. A minha preocupação é o produto. Então, o que eu estou querendo aqui com a média geométrica? Vamos lá ver. A média geométrica, pela própria definição, vou usar os mesmos valores, os mesmos 4 termos. Então, como eu estou usando a raiz, 4 termos vai ser uma raiz quarta. Tá? É a quantidade de termos que indica o índice. Raiz n, porque eu tinha n termos. Raiz quarta, porque eu tenho 4 termos do produto. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 6. Nesse exemplo, a média geométrica, então, vai ser a raiz quarta de 36. Não vou me preocupar com simplificação agora, tá? A nossa ideia é entender o que está acontecendo. Então, se eu fosse uniformizar o produto, quanto valeria cada fator? Cada fator ia valer raiz quarta de 36. Esse fator, esse primeiro elemento aqui, esse primeiro fator seria raiz quarta de 36, esse também, esse também. E se você perceber, vamos multiplicar. Raiz quarta de 36 vezes a raiz quarta de 36 vezes a raiz quarta de 36 vezes a raiz quarta de 36. Usando a propriedade, né? Multiplicação de raízes do mesmo índice. Conservo o índice, multiplico os radicandos. 36 vezes 36 vezes 36, que dá 36 à quarta. Posso eliminar, né? O que vai dar 36. Então, note, se esse produto deu 36, o nosso produto aqui também deu 36. A minha preocupação foi manter o produto constante. Uniformizar os elementos, mantê-los todos com o mesmo valor, raiz quarta de 36, porém, o produto permanece constante. Quem usa, por exemplo, esse tipo de média, a média geométrica, é a PG. Existe uma propriedade da PG que garante, né, que a média geométrica de 3 termos consecutivos, que 3 termos consecutivos formam uma média geométrica. O termo central é a média geométrica dos seus extremos. Então ela tem uma utilização já imediata na PG. Tá certo? Então, terminamos a apostila 1 com aquele primeiro comentário que nós fizemos da tabela. E agora nós estamos entrando na apostila número 2, médias, outros tipos de médias. Média aritmética simples, média aritmética ponderada, média geométrica e agora nós vamos para a média harmônica. Até já!